A paz do Senhor, meus amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu já estava com saudade, já estava ansioso já, para dar essa segunda aula para os irmãos, né? E que bom, né? Eu quero já começar agradecendo, né? Eu quero agradecer a todos aqueles que visualizaram ali aquela primeira aula que nós tivemos, a todos aqueles também que comentaram lá, muito obrigado. Todos aqueles que estão orando também, né, até me ligaram, dizendo que estão orando, muito obrigado, né, agradeço de coração a todos e eu espero, né, que o Espírito Santo continue edificando nossas vidas. Esse é o propósito, né, como eu falo para vocês, é a edificação das nossas vidas e a glorificação do nome de Cristo. Então eu agradeço já a todos e eu também peço, né, aqueles que puderem, né, que estejam aí colocando o joinha, né, que esteja curtindo, que esteja compartilhando, também se inscrevendo no canal, porque começaremos agora uma sequência, né? Vamos ter uma sequência de várias aulas, né? Essa agora é a nossa segunda aula, mas vamos ter aí mais não sei quantas, mas vai ter bastante. E eu tenho certeza que vai ser para você aprender, né? Aprender mais da palavra de Deus, esse tema que é um pouco complicado, né? Escatologia eu sei que é difícil, é um pouco complicado, mas eu tenho certeza, né, que nós juntos vamos aprender cada vez mais do Senhor, né? E não apenas para nós. Quando a gente aprende a palavra, né, a gente não pode guardar para a gente. A gente tem que compartilhar, né? Então aquilo que você está aprendendo, vá passando para outras pessoas, né? Porque muitas pessoas têm dúvida sobre isso, né? E você então vai ser aquele que vai estar transmitindo, né, esse conhecimento e também edificando mais vidas. Amém? Então eu quero primeiramente aqui para nós começarmos, né, já agradecer aos irmãos que comentaram, aqueles que compartilharam no seu status no WhatsApp ou em redes sociais, eu agradeço de coração. E agora vamos então, para começar, né, vamos estar relembrando aquilo que nós já estudamos na última aula, né, na primeira aula que foi sobre o panorama. Só que hoje vamos relembrar rapidinho, porque nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Esse é o tema da nossa segunda aula, o arrebatamento da igreja. Mas só para relembrarmos aqui rapidinho, né, o que vai acontecer com a igreja. Né? Falamos na outra aula que nós estamos aqui, no tempo da graça. Era que estamos vivendo hoje. Se perguntar qual era que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo no tempo da graça. Né? Após a morte de Jesus aqui, começou então, né, no dia de Pentecostes, foi a inauguração da igreja. E hoje vivemos a Era da Graça. E após a Era da Graça, o que vai acontecer? Então, vai ser o arrebatamento da igreja, que é o que nós vamos estudar hoje. Ver o que é o arrebatamento, como que vai acontecer o arrebatamento, que dia vai ser. Os irmãos sabem? Pega o bizu daqui a pouco aí, fica tranquilo. Ó, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e depois nós vamos ver aqui o tempo da grande tribulação, né, o que vai estar acontecendo aqui na Terra, a volta da igreja com Jesus, vamos falar sobre o milênio, o novo céus e a nova terra, também vamos falar sobre as ressurreições, né, que tem diferença, nós vamos ver, né, que tem a ressurreição primeiro dos mortos em Cristo, vamos ver quando que vai acontecer, depois vamos ver sobre a primeira ressurreição, depois da grande tribulação, e vamos ver depois sobre a segunda ressurreição, que é lá depois do milênio, que é a ressurreição de todos aqueles pecadores que morreram sem salvação, né, que vão ressuscitar lá para o juízo do grande trono branco, lá no final. Mas vamos falar sobre isso mais para frente, sobre ressurreições. Então, só relembrando, o próximo evento profético que vai acontecer com a igreja é o arrebatamento da igreja. Esse é o próximo evento. Né? Depois do arrebatamento, para a igreja, vem o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, aqui no mundo, para aqueles que ficarem. Vai começar a grande tribulação. Vai ser revelado o anticristo, né, que vai estar governando o mundo inteiro. Vai também se revelar o falso profeta. Né? A gente fala sobre a trindade satânica, que é o quê? Satanás como se fosse Deus Pai, o anticristo como sendo o Deus Filho e o falso profeta como sendo o Espírito Santo. Né? A trindade satânica vai estar governando aqui na Terra. E aí vai começar os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. A gente vai ver que vai ser juízo atrás de juízo. E tudo isso em quanto tempo? Num curto período. De apenas 7 anos. Em 7 anos
vai ter um juízo como nunca houve na terra. Mas a igreja vai estar onde? Vai estar arrebatada com Cristo, né? Jesus ele vai nos raptar, ele vai nos tirar antes de trazer esse juízo para a terra. Amém? Então vamos aqui agora, né? Se eu perguntasse para você, se alguém chegasse e perguntasse assim, fulano, onde que a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja? Você saberia me responder? Qual que é o versículo que fala? Qual que é o capítulo que fala? Qual que é o livro que fala? Então eu já queria também, se você puder, pegue aí junto com a sua Bíblia, mas também pegue um papel, pegue uma caneta e anote. Porque às vezes a gente esquece, às vezes outra pessoa, né, na conversa quer perguntar, então anota ali, começa a anotar. Né, desde o comecinho que a gente vai estudar, vai anotando os livros, vai anotando os capítulos, vai anotando o versículo, e depois você também, né, faça a sua meditação diária, você vai lá e leia de novo, relembre, vai conferindo, né, para que isso vai ficando gravado, né, vai gravar e a gente não vai esquecer, né, para a gente não decorar, mas é bom a gente aprender a palavra de Deus, tem que ler, meditar, escrever, amém, meus amados? Então vamos passando aqui. Nossa segunda aula hoje, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Quais os próximos eventos escatológicos que acontecerão com a igreja? Já respondi antes, né? Já dei a cola já para vocês. Então, o próximo evento é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja vem o tribunal de Cristo. E outra coisa também, junto com o arrebatamento da igreja vai ter a transformação do nosso corpo. A segunda aula é sobre o arrebatamento. A terceira aula é sobre a transformação do nosso corpo. E a quarta aula vai ser sobre o tribunal de Cristo. Depois a quinta aula sobre as bodas do Cordeiro. Aí depois a sexta aula a gente já começa a entrar na grande tribulação. Vou tentar seguir nesse planejamento. Mas o próximo evento que vai acontecer com a igreja vai ser o arrebatamento. E como eu falei para vocês, aonde que na Bíblia fala sobre o arrebatamento? Está aqui, ó. O texto base. O texto base para o arrebatamento da igreja está onde? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Então, falou sobre o arrebatamento, né, o texto base. Está lá na primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. O que que nos diz lá? Vamos ler juntos aqui. Olha só o que Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A primeira coisa, quando Paulo fala aqueles que dormem, que a gente não deve ser ignorante. O que quer dizer aqueles que dormem? Aqueles que dormem são aqueles que já morreram. Então, Paulo diz, olha, primeira coisa, eu não quero que sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. Por quê? Ele vai falar agora. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqueles que não acreditam em Cristo, eles não têm a esperança que nós temos. Nós temos a esperança o quê? Do nosso reencontro. Nós temos a esperança o quê? Da salvação. Nós temos a esperança da vida eterna, de estarmos... Essa esperança é que nos alegra, que nos move, nos dá alegria. Né? O nosso nome lá escrito no livro da vida. Que maravilha, isso é uma bênção, é uma esperança, né, que nós temos. Mas o que acontece? O mundo não tem. Por isso que as pessoas no mundo hoje, elas pegam e... não, eu vou beber, eu vou fazer tudo de errado. Por quê? Porque elas acham que é só nessa vida. Elas acham que morreu, acabou. Não, mas na verdade Paulo fala que a nossa vida ela é como uma semente. Uma semente, quando ela morre, aí que começa a nascer uma grande árvore. E Paulo compara a nossa vida com uma semente. Quando a gente morrer, aí que vai ser o início de tudo. Né? O início da eternidade junto com o Senhor. Nessa vida é uma passagem, é só um tantinho assim, ó, perto da eternidade, vamos viver com o nosso Senhor. Então, por isso que a gente não deve se entristecer. Né? Muitos estão tristes, agora o que vai ser de mim? E depois que eu morrer, fique tranquilo, tem promessa para você, tem promessa para sua família, promessa de quê? De salvação, promessa de bênção, promessa de vida eterna. Então a gente não tem que ficar triste, não tem que se preocupar e não perder a esperança. Por quê? Porque a nossa esperança está em Jesus. Né? E Ele veio, Ele morreu por nós e Ele ressuscitou. Né? E muito em breve Ele vai ressuscitar todos aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que morreram com salvação, e também nós vamos ser arrebatados. Mas eu estou adiantando o filme, espera aí. Ó, aqueles que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, acabei de falar, né? Você crê? Eu creio. Eu creio que Jesus veio e que Ele morreu. Então Paulo fala, olha, se tu crê, eu creio. Paulo fala, se nós cremos
que Jesus morreu, o que vai acontecer? E ressuscitou. Por quê, meus amados? Porque se Jesus tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, era vã essa esperança. Pensa, não ia ter mais, ele morreu, acabou. Não, mas ele morreu, mas no terceiro dia, né, chegou ali, as mulheres, né, foram visitar o sepulcro e ele estava lá? Não estava lá. Né? Falaram, por que tu procura entre os mortos aquele que vivo está? Jesus Cristo, ele está vivo hoje. Ele está vivo, né, está sentado à direita de Deus, né, está lá no seu trono glorioso, né, o trono sacerdotal, está só esperando o dia que Deus der a palavra de ordem. É agora. E ele arrebata a sua igreja. Então vamos lá. Se Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, né, por quê? Porque tudo é através da morte de Jesus. Jesus que pagou pelo pecado. O pecado de Adão, lá, o pecado lá do Jardim do Éden, o pecado original da queda do homem, Jesus pagou. Por quê? Adão era o homem perfeito. E como ele era perfeito e ele escolheu, ele decidiu pelo livre-arbítrio pecar contra Deus, precisava também de um sacrifício perfeito. E quem que Deus deu como sacrifício? O seu próprio Filho. Né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! É benção demais, é benção demais. Então, olha só, mediante Jesus, através de Jesus, né? Jesus, ele é o autor e também ele é o consumador da nossa fé. Tudo é feito através dele, tudo é por ele, é para ele, são todas as coisas, né? A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. E olha só então, Deus mediante Jesus trará em sua companhia, Deus vai trazer em sua companhia os que dormem. Então todos aqueles que morreram em Cristo, Deus vai trazer para a sua companhia, todos aqueles que dormem. E ele segue o versículo, olha o versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, olha só que interessante, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Como é interessante esse versículo, olha o que o Paulo está falando. Nós, aqueles que estivermos vivos no dia do arrebatamento, não vamos passar na frente daqueles que dormem. Não, vai ser tudo junto ao mesmo tempo. Vamos seguindo o versículo para entender essa parte. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então o nosso Senhor, assim que for ouvida ali a voz do arcanjo, e for ressoada a trombeta de Deus, então ele descerá dos céus. O nosso Senhor descerá dos céus, e nós vamos ver ele descendo, assim que tocar a trombeta, todos aqueles que são salvos em Cristo, aqueles também que já morreram em Cristo, que estão mortos, ouvirão esse som da trombeta, e o que vai acontecer? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que receberam a salvação, aqueles que aceitaram Jesus, todos eles ressuscitarão. E depois o que vai acontecer? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Olha só essa palavra aqui, No próximo slide vamos ver o significado dessa palavra, do arrebatamento. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Juntamente com quem? Com aqueles que morreram em Cristo. Então eles são ressuscitados e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com quem? Com os mortos em Cristo. Aí tem uma pequena diferença, que eu quero passar já para vocês desde já, para não ficar dúvida. Tem vários tipos de ressurreição. Essa primeira ressurreição, quando do arrebatamento da igreja, vai ser para os mortos em Cristo. Todos aqueles que morreram com a salvação em Jesus Cristo. Vai ter depois uma segunda, que no caso é a primeira ressurreição que a Bíblia fala, que é no final da grande tribulação. Lá vai ressuscitar todos aqueles, os santos do Antigo Testamento, juntamente com aqueles que estiveram na grande tribulação, ali os judeus que morreram por causa da besta de Satanás que vai estar perseguindo eles.
vai ter ali então a primeira ressurreição, no final da grande tribulação. E depois, no final do milênio, vai ter o que a Bíblia chama de segunda ressurreição. Aí está lá em Apocalipse 19, Apocalipse 20, que fala sobre a segunda ressurreição. O que vai acontecer na segunda ressurreição? É aonde todos aqueles que morreram sem salvação, que vão ser ressuscitados, né? Mas vai ser uma ressurreição para julgamento e para juízo. Mas nós vamos ver mais para frente só sobre a ressurreição. Eu vou colocar aqui direitinho no slide, colocar quando vai acontecer cada uma delas. Vamos ler todos os versículos para a gente não ficar com dúvida. Mas só abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Amém? Para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, após o arrebatamento, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Já não vai haver mais morte, como a Bíblia fala, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Então, a partir desse momento, a partir do arrebatamento, nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor. Amém? E é o que fala aqui, ó. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Então, essa palavra é uma palavra de consolo, é uma palavra de edificação para nossas vidas. Nós sabemos que esse dia vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E vamos agora, então, aprender o que é o arrebatamento. Vamos seguindo. Olha só, o que significa a palavra arrebatamento, né? Então, aqui está o significado. Ó. No grego, né, no original, lá quando Paulo escreveu, ele usou a palavra harpazo. Harpazo. Esse é o significado de arrebatamento em grego. Este vocábulo dá a ideia de rapto. Né? Rapto ou de remoção repentina de modo súbito. Então, o arrebatamento é uma coisa que vai ser muito rápida e vai ser o quê? O rapto da igreja. Né? De maneira repentina e de maneira súbita. Vamos seguindo. Para entendermos melhor, é o momento em que Cristo, de maneira repentina, irá remover a sua igreja da terra para o encontro com o Senhor dos ares. Então é como nós estamos falando, né? Como eu falei com os irmãos, vai ser muito rápido, né? Vai ser um abrir e fechar de olhos que vai acontecer o arrebatamento. O dia, né, que Deus escolheu, que Deus preparou para levar a sua igreja. E como eu falei para vocês no começo, que dia vai ser esse dia? Você sabe? Sabe não, né? Olha só o que a Bíblia fala. Quando será o arrebatamento? Olha só que nessa pergunta de que dia será o arrebatamento, já foi feita para Jesus lá pelos discípulos. Está lá em Mateus, no capítulo 24. Vamos ver o que Jesus respondeu, né? Que dia que vai ser o arrebatamento? Olha só. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, esse dia é só Deus Pai que sabe. Né? Nem o Filho, né? Não sabe que dia vai ser, né? Ninguém sabe. Né? Quando Jesus estava na terra, ele falou, não sei que dia vai ser, mas Deus é que sabe. Né? Então, fique tranquilo, não tem que... Às vezes a pessoa fala assim, não, vai ser, como eu já falei na aula passada, vai ser no ano 2000 que Jesus vai voltar, vai ser no ano 2012, vai ser no ano 2015, não, vai ser em 2020. Uns falam, não, vai ser em 2021. Agora já começaram a falar que vai ser em 2023. Né? É sempre assim. Né? Já tem várias e várias previsões, até outras que nem creem que é Nostradamus, outros, falando do dia que vai acabar o mundo. Já falaram sobre os maias, sobre os astecas, os incas, e um monte de coisa já usaram aí para falar. Mas até hoje nenhuma previsão deu certo. Por quê? Porque ninguém sabe. Né? Aqui o que Jesus está falando a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Então, o que é o mais importante para mim? O que é importante para mim? Disso, para mim e para você. É isso aqui, ó. O mais importante é o quê? É estarmos preparados para esse dia tão glorioso. Jesus vem buscar a igreja verdadeira, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meus amados irmãos, é isso que eu e você é o mais importante para nós. O arrebatamento vai acontecer, né? Está aqui na Bíblia. O dia e a hora ninguém sabe. Mas o que é o mais importante? É estarmos preparados para esse dia. Aqui, Paulo, para os irmãos de Éfeso, para a igreja de Efésios, ele deu as características da igreja verdadeira. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, dentro da igreja, existe duas igrejas. O joio e o trigo. Jesus já falava, né? O que é o joio e o trigo? O joio é aquele que foi semeado, né, pelo inimigo, mas está lá.
Mas no momento do arrebatamento da igreja, o joio vai ficar. Só vai subir quem? Só vai subir aquele que é trigo. O que é o trigo? O trigo é aquele que é verdadeiro. Não é aquele que, né, não está ali só por rotina, não está ali adorando a Deus apenas de boca para fora, não está ali só porque o pai e a mãe falam que ele tem que estar, não. Ele está ali de coração. Ele está ali porque ele quer servir a Deus. Ele é pecador? Com certeza. Ele peca. Todos nós pecamos. Se falar que não tem pecado, já está mentindo. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, né? Jesus sabe disso. Mas o que ele quer? É o arrependimento. Ele quer o quê? A transformação da nossa vida, que estejamos uma vida transformada. Né? Aquele que pecava, não peque mais. Ele quer que nós abandonemos a prática do pecado. É isso que ele quer. Ó. Ele quer uma igreja verdadeira. Nós vemos lá em João capítulo 4, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? E ali ele fala que Deus procura os adoradores, os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Né? E infelizmente muitos hoje têm colocado a máscara. Né? Está lá na igreja com uma máscara, quando sai da igreja é outra coisa. Né? Quando está sozinho é outra coisa. Né? Jesus está preocupado com a gente o tempo todo, não só dentro da igreja, em nossa casa, na família, na faculdade, o tempo todo temos que dar um bom testemunho e temos que ser verdadeiros em tudo. Outra coisa, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Amém, meus amados irmãos? Então, é isso que eu queria passar para os irmãos nessa segunda aula sobre o arrebatamento. Então, que o Espírito Santo continue falando com você, que você continue buscando do Senhor, continue orando, continue jejuando, continue buscando a face do Senhor. Por quê? Porque os sinais, eles se mostram a cada dia. Aqui mesmo, estou morando aqui em Roraima, e uma coisa que eu nunca esperava acontecer, mas aconteceu aqui, que foi o terremoto. Esses dias, alguns domingos atrás, a gente estava aqui deitado aqui de tarde, quando veio, meu Deus, começou a tremer tudo. Falei, Jesus, o que é isso? Terremoto. Terremoto, e a Bíblia fala, em Apocalipse, em Mateus 24, que aconteceriam terremotos em vários lugares. Vemos aí o vírus que tem assolado, as epidemias, está lá em Mateus também, 24 fala sobre epidemias, Lucas 21 fala também epidemias. Meus amados, tudo isso é os sinais da vinda de Jesus. Jesus ele está às portas, ele breve virá e não tardará. Então, o que eu quero deixar para você, esteja preparado. A Bíblia fala, aquele que é santo, santifique-se cada vez mais. E aquele que está imundo, se suje cada vez mais. Mas que nós possamos a cada dia, então, estar lavando nossas vestes no sangue do Cordeiro e possamos ter uma vida santificada. Por quê? Porque muito em breve nós nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares para estarmos para sempre com Ele. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tiverem, pode colocar nos comentários. Eu já agradeço por todos aqueles que estão vendo, que estão compartilhando, E nós vamos, a nossa terceira aula, vai ser sobre a transformação do nosso corpo em um corpo glorificado. Mas essa vai ser a nossa terceira aula. Eu espero que você também esteja assistindo, que você curta, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com mais pessoas, que você comente aí como é que está sendo edificado, o que você, algum outro tema, alguma dúvida que você tem, pode colocar as perguntas ali que eu vou estar respondendo, amém? E eu agradeço de coração, Meu desejo é que Cristo abençoe a sua vida cada vez mais, que você possa ter um encontro real e verdadeiro com Ele, que você tenha a sua vida totalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu te agradeço, muito obrigado por estar aqui, por estar aprendendo mais do Senhor, e que Jesus continue abençoando a sua vida e a sua família. Amém, meus amados? Fiquem na paz do Senhor e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.